Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o penúltimo, nono episódio da segunda temporada de Star Trek Picard, que chama Hide and Seek, Esconde-Esconde. E é um episódio que faz muito mais do que eu esperava que esse episódio fizesse, porque ele é um episódio que tem um monte de cena de ação, basicamente ele é uma cena de ação enorme, assim, e ele consegue, entre os respiros da cena de ação, fechar tramas, né, fechar ali pontas soltas que estavam a ser resolvidas, né, que precisavam ser resolvidas ainda nessa série. Isso sem deixar, sem resolver tudo ainda, deixando trama, deixando assunto para ser falado no último episódio, né? Que é mais ou menos a estrutura que essas novas séries de Star Trek aí, Picard e Discovery, basicamente fazem. Eles pegam os primeiros episódios da temporada, os primeiros 2, talvez 3 episódios da temporada, introduzem um monte de tramas, introduzem um monte de coisas que eles querem tratar, depois eles enrolam ali aquele miolão da temporada, aqueles 70% assim da temporada, que é aquele corpo grosso assim do meio da temporada. Eles enrolam, a série se arrasta e depois nos últimos 2 episódios, basicamente, eles começam a resolver as tramas, né? Então esse episódio ele segue basicamente essa linha, mas eu me surpreendi porque eu não achava que esse seria o penúltimo episódio. Hoje que eu percebi que esse era o penúltimo episódio da série. Então vamos falar mais sobre isso. O episódio começa no segundo seguinte do final ali do episódio anterior, né? Então a nave deles, a La Serena, vai ser tomada, né? Eles precisam resolver isso, os proto-Borg, né? Esses Borgs novos aí, que são eles não são bem uns Borgs, mas eles são uns soldados que estão sendo controlados ali pela rainha Borg Jurati, e são quase que uns proto-Borg, eles começam ali mas ele não me dá a impressão que são os Borg mesmo assimilados e tal, mas enfim. Então eles estão chegando com esse exército aí, essa força-tarefa que eles juntaram ali com o Dr. Sung junto, né? E o Dr. Sung tem uma participação nesse episódio como um vilãozão, né? E curiosamente o vilão final da temporada não será a Rainha Borg como eu tava imaginando que será o Sung, né? Porque a Rainha Borg, meio que a trama dela se resolve nesse episódio, que fica a trama do Dr. Sung pro próximo episódio, próximo e último episódio. Então o chefão final, né, dessa temporada será ali o Dr. Sung. E é uma grande cena de ação, episódio, os Protoborg indo matando todo mundo, eles em número menor, sem armas e tal, então eles se dividem ali. De um lado vai o Picard e a não Laris, a outra lá, Talena, sei lá como é que ela chama, a Laris do passado, e vai a Raffi e a Sete pelo outro lado, né? E o Picard, conhecendo o terreno, conhecendo o ambiente ali, ele tem vantagem, né? Então ele sabe que existe um caminho subterrâneo ali por debaixo desse campo todo para chegar até a nave, enquanto a Raffi e a Sete, elas têm que ir basicamente armadas ali com uma faquinha e um picador de gelo contra um exército Borg, e elas saem em campo aberto com todo mundo atirando em cima delas, e milagrosamente, né, pela armadura de plot, elas conseguem chegar até a nave no final das contas. O Picard, por sua vez, que tinha vantagem, tinha como passar ali por baixo de todo mundo e chegar mais rápido na nave, acaba não chegando, justamente porque ele tem que ter flashbacks, né, do passado, fechando ali a história dele com a mãe, né? A gente descobre que a mãe do Picard se suicida, né? Então, por causa daquele problema psicológico dela, o pai do Picard tenta trancá-la ali no quarto para levá-la depois para um tratamento, só que naquele momento o Picard, criança, achando que vai ajudar a mãe, acaba soltando ela do quarto, achando que estava libertando a mãe, e nesse momento a mãe toma a própria vida, né? O que é uma cena chocante, assim, porque a gente não espera ver
uma coisa tão gráfica assim em Jornada nas Estrelas, né? A pessoa pendurada na tela, assim, né? Enforcada, né? É super gráfica, assim, a cena, e realmente impacta, né? O que faz uma leitura nova daquela cena lá no comecinho da primeira temporada de A Nova Geração, quando o Picard vê uma imagem ali da mãe dele velhinha, né? E nem aqui em Picard eles colocam, né, que o Picard passou a vida inteira enxergando a mãe velha, né? Então, tendo ali uma nova leitura, né? Que sempre o Picard estava bloqueando essa memória da mãe morta e imaginou a mãe envelhecendo, imaginou a mãe velhinha conversando com ele, tomando chá com ele e tal, essas coisas todas. Então tem uma nova leitura ali daquela cena tão forte lá no comecinho da primeira temporada, né, da Nova Geração. Eu acho uma pena que eles perdem ali a oportunidade de desenvolver a relação do Picard com o irmão dele, né, o Robert, que foi tão importante também ali no meio da série da Nova Geração, né, quando o Picard volta pro vinhedo dele, né, e mostra que eles tinham uma relação meio abalada, que eles tinham uma relação ali que em algum momento existia uma cisão ali entre os dois, né, que eles tinham um problema. Então eles poderiam ter desenvolvido, né, colocado o Robert ali como criança também, e meio que se ressentindo e culpando talvez o Picard pela morte da própria mãe, o que justificaria os dois terem problemas ali entre eles, né? Infelizmente eles nem tocam na existência do Robert agora em Picard, né? Eu acho uma pena, uma oportunidade perdida, mas enfim, eles conseguem lá, com tudo, chegar na La Sirena e tal. O Rios tem o fechamento de história dele, não sei se eles vão trazer a personagem da médica de volta, mas meio que ele, vou ser herói, já fiz o meu trabalho aqui com vocês, e some, né? Então ele consegue salvar os dois e meio que resolve a situação, meio que resolve ali o arco de história deles. Eles ficam no passado com essa imagem de que o Rios foi um cara grandioso, que foi um herói que foi lá para salvar todo mundo, né? Então é uma imagem positiva, né? Tanto para a médica quanto para o filho dela, né? Então é uma imagem bacana para terminar essa relação que não poderia continuar, né, de maneira alguma. Eu acho interessante se eles terminarem a história deles por aí. Eu acho que foi um bom ponto final, foi um bom fechamento para uma história que só acabaria de maneiras trágicas, talvez, né, visto uma relação parecida que o Kirk teve lá em Cidade à Beira da Eternidade. Tem também a história da Jurati brigando internamente com a Rainha Borg, né? Agora a Rainha Borg toma o corpo da Jurati completamente, e ela tem uma cena que ela tem que ir no corpo antigo da Rainha Borg antiga para pegar a roupa da Rainha Borg. Ela não pode... Bom, enfim, por que ela tem que pegar aquela roupa? X. Só para ter a Jurati de roupa da Rainha Borg, né? Ok, tudo bem. E eles usam mais uma vez ali a influência de Battlestar Galactica, né, com o Dr. Baltar, né, que inclusive é o pai do Picard, com a 6, né, e agora eles invertem, então, já que a atriz que faz a Borg está fazendo as vezes da Jurati, e agora quem aparece na mente dela é a Jurati tentando retomar o corpo da Borg ali, justamente através das emoções, algo que é tão forte, né, nessas séries novas de Star Trek. A emoção é mais forte do que tudo, o que eu acho um problema, porque é justamente a arma que eles usam para convencer e vencer os Borg, né? E eles colocam ainda mais uma vez essa visão de que os Borg sempre perdem, né? O que eu acho uma visão péssima para esses vilões que foram tão icônicos lá na Nova Geração. Eu sou meio contra os Borg, a visão dos Borg a partir ali de Voyager, né? Eu acho meio estranho esses Borg que a gente consegue dar um sarrafo neles e consegue sempre vencer, né? Os Borg, eles são esses seres implacáveis, seres invencíveis, que a gente só consegue fugir, a gente não consegue vencer, né? Pensa na primeira aparição dos Borg, que a gente não teve chance alguma contra eles. Eles eram muito mais poderosos
poderosos do que a Federação. Então, essa é a visão dos Borg que eu gosto, essas criaturas implacáveis que a gente não tem a menor chance de combater. E agora existe sim uma chance de combater os Borg através da emoção, né? E a Jurati, então, fica definida como sendo aquela rainha Borg que aparece no primeiro episódio. Talvez ainda tenha alguma reviravolta aí no finalzinho, mas parece que existe então um grupo de Borgs que são separados dos Borg que nós conhecemos, que serão esses Borg que vão aparecer lá no futuro, quando o Picard é chamado, né, no primeiro episódio. Talvez seja isso esse seja o caminho que eles estão fazendo, mas ela vai embora deixando uma frase de que tem que existir duas Renés, né? Será que ele está falando do sobrinho do Picard que chamava René também, ou eles têm que deixar a René antepassada do Picard morrer para que o futuro aconteça? Tem que existir dois, então existem duas linhas temporais que têm que coexistir, elas têm que existir paralelamente. Esse é o caminho que eles estão seguindo? Talvez seja isso. O episódio sai com a Rainha Borg roubando a La Serena e indo pro futuro não, ela indo em direção ao quadrante Delta, e o Picard e a patota dele ali perdidos, né, ficando no passado, sem maneira de voltar para o futuro, e indo brigar contra o Dr. Sung. Vamos ver como é que tudo isso vai se desenvolver no próximo episódio. E então é isso, por hoje foi só. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.